Bom dia, eu sou o professor Ricardo e estamos aqui no podcast Paideia. Bom dia, eu sou o professor Ricardo, eu sou ativista social e político, sou acadêmico e integrante do Rede Emancipa Cursinhos Populares. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o último artigo que eu escrevi, Indignação Social e Política, levando em consideração que muitas vezes os textos para leitura não alcançam aí os seus objetivos. Aqui eu estou longe de ser o dono da verdade, ou de querer demonstrar alguma fórmula mágica pronta para todas as mazelas que estamos vivendo como sociedade. Então, para começar, esse pensamento, essa avaliação, podemos analisar aí com duas perguntas iniciais. Será que nós, como sociedade, somos vítimas de um sistema voltado a matar os desprivilegiados? Ou somos vítima do próprio mecanismo nefasto que criamos, e somos coniventes? Bem, nós, de forma geral, nos tornamos uma sociedade banal, regida pela mediocridade de uma parcela da população que é branca e se considera burguesa. Bom, uma sociedade tão banal que é capaz de desacreditar da ciência para acreditar em falsos líderes que se divertem brincando com a vida das pessoas. Essa parcela que se considera burguesa, inclusive, confunde o fato de ter um pequeno poder aquisitivo de compra com o fato de se achar fazer parte do poder capitalista, O que a gente pode perceber com isso? Existe uma inversão de valores. Essa inversão de valores ela foi criada por esses facínoras que estão no poder. E isso não é um mero acaso, é algo que é arquitetado há muito tempo. Podemos perceber que os ataques à cultura, à educação e na própria política não é uma coisa dos últimos 4 anos. É algo que passou a ser arquitetado, ao meu ver, ao final das eleições presidenciais de 2002. Lembrando que desde a redemocratização brasileira, mercenários se mantiveram no poder, escondidos, à espreita, esperando uma oportunidade de atacar. Sendo assim, podemos dizer que é difícil falarmos de democracia, sendo que, ao meu ver, ela nunca existiu em nossas terras. Democracia tem um custo caro e ninguém quer pagar esse preço, nem os políticos do nosso país e muitas vezes nem mesmo a própria sociedade. Em todo esse período histórico político brasileiro, quantos Tancredos nós perdemos? Quantos Sarneys deixamos no poder? Quantos Fernandos nós elegemos? E abrimos espaços para vários PCs Farias e Bolsonaros. Mantivemos por anos traidores, pois é assim que devem ser chamados e lembrados os diversos Itamares, FHCs, Covas, Serras, Alckmins, Malufes e tantos outros que deveriam ser citados independente de ideologia ou partido político. Esses senhores, assim como seus apoiadores, abre aspas, por isso coloco os nomes no plural, fecha aspas, para demonstrar quantos monstros foram criados. Pois bem, meus caros ouvintes, esses senhores, abre aspas,
de bem, fecha aspas, mantiveram viva e foram coniventes com a possibilidade de uma nova ditadura. Alimentaram o que conhecemos por necropolítica e nos inseriram, nós, o povo e todos os que deram a vida em prol da democracia, em valas comuns. E desta forma, vivemos a política, ou melhor, a politicagem do deixe viver e deixe morrer, em favor do lucro, do capitalismo e das estruturas de poder totalitário que nunca deixaram de existir. Atualmente, os poucos, com algum discernimento e bom senso, lutam incansavelmente para tentar reverter este quadro. Um quadro de degradação social que voltamos a viver depois de tanto tempo. Esta degradação chegou a perder força entre 2002 a 2016, mesmo com todos os problemas presentes. Mas precisamos entender que a política, a educação e todas as obras sociais que são criadas funcionam como um processo. A conscientização, ou melhor, a consciência crítica e social do povo, aos poucos se desenvolvia. Porém, era algo que ainda estava iniciando. Podemos perceber que países que mudaram seu quadro social e intelectual o fizeram através de mudanças drásticas, principalmente na educação, e vislumbrando o que realmente deveria ser prioridade para o bem de toda a sociedade. Tais mudanças podem ser vistas nos números e nos anos de investimentos. Ou, para os famosos negacionistas, se preferirem, uma simples pesquisa no Google. Lógico, por favor, em fontes confiáveis, dados confiáveis, não nas fake news que se tornaram tão normais, né, no Brasil e no mundo. Enquanto isso, o Brasil de 2021, no dia 4/3 deste mesmo ano, seguia com 1.910 mortes por Covid-19. Ou melhor, por ignorância e manipulação, principalmente da opinião pública. Com certeza, na data de hoje, essas mortes já bateram novos recordes, já se superaram. Vivemos presos, aparentemente, em um lapso temporal, coisa de filme de ficção científica, onde somos assolados pela fome, desemprego, caos na saúde pública, apesar de nunca ter sido das melhores, mas com todos os seus problemas ainda funcionava. E aí, para ajudar, ainda temos o negacionismo, as mentiras e a famosa politicagem. Um Brasil negacionista, onde professores e cientistas são desacreditados, desvalorizados e muitas vezes chamados de vagabundos, simplesmente jogados à própria sorte. Assim como nossos alunos e toda a sociedade periférica. Para as estruturas de poder, somos apenas números que definem o lucro como positivo ou negativo. Enquanto isso, abre aspas, a direita, fecha aspas, é a oposição da própria, abre aspas, direita, fecha aspas. E a esquerda, que deveria ser linha de batalha, de proteção do povo, da população periférica, do proletariado, de todos desprivilegiados, se torna, abre aspas novamente, moderada. E aqui fechamos as nossas aspas. Bom, para concluir, precisamos entender que não existem mudanças sem revolução. Nos tornamos escravos voluntários
do mecanismo e das estruturas de poder. As formas estruturais de autoritarismo nos transformaram em fantoche, meros instrumentos de manobra para as demonizações de uma parcela medíocre da população, que é branca, burguesa ou se julga como tal. Bom, eu fico por aqui. Mais uma vez, eu sou o professor Ricardo, ativista social e político, sou acadêmico, leciono na Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Faço parte do Rede Emancipa Cursinhos Populares. Até a próxima, pessoal. Esse artigo ele pode ser lido também na íntegra no site www.paideiadiálogos.wordpress.com.br. E se pensar fosse proibido?